não choveu, segundo a palavra deste homem de Deus. Esse homem foi voz de Deus para falar contra o pecado, contra a idolatria, contra o paganismo. Os cultos a este Deus eram envolvidos com a erotização, a sexualidade de todas as maneiras, sacrifícios humanos. Deus estava descontente com o seu povo, porque o seu povo tinha se afastado do Deus vivo. E aparece este homem agora, pregando a verdade. O rei era o rei Acabe, a sua mulher se chamava Jezabel. E para complicar mais as coisas, quem mandava, editava as regras, era Jezabel. Ela era oriunda, ela era vinda, procedente do povo daquela terra. O povo de Israel entraram naquela terra, invadiram aquele território para morar ali. Mas acontece que eles encontraram pessoas ali. Eles foram orientados por Deus para não se contaminar com aquele povo. Fizeram o contrário, começaram a se misturar com essas pessoas e se contaminar com elas. E Deus começa a trazer punições. Deus começa a trazer catástrofes. Deus começa a fazer coisas para castigar aquele povo e disciplinar aquele povo distante de Deus. Acontece que a Bíblia Sagrada diz, e volto a dizer, que chegou um dia que ele diz assim: vai ficar 3 anos, segundo a minha palavra, sem chover nessa terra. E Deus endossou embaixo, não é verdade? E falou: então, se não vai chover, você vai para a beira do ribeiro de Querite. Vai lá, na beira do ribeiro, e não saia de lá. Olha que coisa interessante. Fica ali, porque eu já providenciei os corvos para levar alimento para você. Ele ficou por algum tempo naquele local, e Deus o chama novamente: você sai daqui e vai para a cidade agora, e entra na cidade, e lá você vai encontrar uma viúva, porque eu já preparei uma viúva. Ela vai te sustentar, ela vai cuidar de você. Elias sai e vai para onde Deus determina, e ao chegar na entrada da cidade, ele encontra aquela viúva, como acabamos de ler, e ele pede a ela um pouco d'água. E quando ela se propõe a buscar a água, ele fala: me traz um pedaço de pão. Falou: água eu tenho, mas pão não tenho. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou à procura de 2 cavacos de madeira, 2 pedaços de madeira. Vamos fazer um fogo, fazer 2 bolinhos, vamos comer esse pão e vamos deitar e vamos morrer, porque não tem nada para comer mais. Ele falou assim: faz o seguinte, você vai lá e faz primeiro para mim. Faça primeiro para o homem de Deus, o profeta de Deus, e depois você pode fazer do que sobrar, porque diz Deus: o azeite na botija não vai faltar, e a farinha também não vai acabar, até que se chova aqui. Ele tinha convicção, ele tinha certeza daquilo que Deus haveria de fazer. O que me chama a atenção nesse texto é algo que Deus fala para Elias. São 2 endereços que Deus manda para Elias. O primeiro, ficar na beira do ribeiro de Querite. Fica ali, o endereço para você é ali, porque se você fica ali, eu já ordenei os corvos, eles vão levar pão para você, vão levar alimentos para carne para você, e não vai faltar alimento, mas fica ali. É interessante que o ribeiro começou a secar, a água começou a acabar, ficou barrenta ao ponto da impossibilidade de não poder tomar. Quando ele estava na situação, Deus aparece novamente e fala: olha, você sai daqui, eu tenho outro endereço para você. Você vai ficar na casa de uma viúva, e fica lá na casa dela. E o texto fala assim: olha, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. O que me chama a atenção nesse texto, o cuidado de Deus com este homem e as condições que Deus lhe propõe, é que se nós ficarmos no lugar, ficarmos na posição
Ficarmos aonde Deus determinou. Deus se compromete a agir em nosso favor. Na realidade, quando você vê a história, você não aprende só que Deus prepara pão, né? Que coisa maravilhosa, para as pessoas, junto da beira do ribeiro, ele na cidade de Serepta. Não, Deus mostra algumas coisas sobrenaturais nesse texto da palavra de Deus. É interessante que quando nós estamos na posição determinada, quando estamos no lugar certo, naquele lugar aonde Deus mandou que nós estivéssemos, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Assim foi com Daniel, assim foi com Paulo, assim foi com Davi. Cada um teve o endereço da bênção, cada um teve o endereço da provisão, cada um teve um lugar onde Deus cuida, onde Deus trabalha em nossas vidas. Eu não sei qual é a tua posição essa noite, eu não sei aonde você está colocado, mas uma coisa eu te digo: se você estiver no lugar aonde Deus mandou que você estivesse, tenha certeza de uma coisa: a bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aconteceu com esses homens. Jó passou pela prova, né? Mas passou confiando em Deus. O endereço era esse, era confiança em Deus. E pelo fato de estar confiando em Deus, ele passou pela prova e alcançou vitória. Que coisa interessante, você vê a história de Davi. Davi ficou escondido numa caverna por muito tempo, e pelo fato de ele ficar naquela caverna, Deus ali fez um trabalho interessante. Além de proteger a vida de Davi, levantou um exército com ele de 400 homens, e através desses homens ele tomou posse do reino de Israel. É assim que Deus faz, é você ficar na posição que Deus lhe chama. Por que é que Paulo e Silas alcançaram a libertação da cadeia onde estavam? Porque mesmo presos, chicoteados, amarrados, eles manteram-se na posição certa, adorando e glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está doendo, está doendo. Estamos amarrados, vamos morrer. Então vamos adorar o nome do Senhor. Nós somos chamados para adorar. E quando começaram a adorar o nome do Senhor, as cadeias caíram, as portas se abriram. Oh, coisa maravilhosa! E o nome do Senhor foi honrado e glorificado. Vocês sabem da história. Que coisa! Existem coisas que você só aprende nesse lugar que Deus nos coloca. Não é verdade? Se você só aprende lá, não adianta correr. Quantas vezes chegamos no lugar e as coisas estão difíceis? Quer saber uma coisa? Eu vou mudar para outro lugar. Deus não mandou mudar. Não é verdade? Não fica aí, que é aí que eu vou te exaltar. Aleluia. É aí que eu vou abrir as portas. Não se desespere. Não, essa igreja não estou sentindo nada, mas Deus mandou você sair. Você não está aqui por causa de sentir. Você está aqui porque Deus mandou que você estivesse aqui. E é aqui que Deus vai te honrar, é aqui que Deus vai te abençoar, é aqui que as portas e as janelas dos céus haverão de se abrir, e Deus vai abençoar a sua vida. Nós temos que aprender isso, ficar aonde Deus nos colocou. Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Não importa. O tempo que Deus determinou e predeterminou pelo seu próprio querer. Mas vão para Jerusalém, não saiam de lá até que do alto sejam revestidos de poder. Quantos eram? 500 mais ou menos. Quantos receberam o poder da vida? Quase 120 irmãos. Por que os outros não receberam? Porque não ficaram em Jerusalém. Deus está falando comigo e com você nessa noite. É hora de ficar no lugar que Deus determinou, porque Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele promete, Ele faz. Quando Ele promete, Ele cura. Quando Ele promete, Ele realiza. E Ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dEle para o sobrenatural desse lugar nessa noite. Fica ali, fica lá, Elias, não saia de lá, porque eu estou comprometido com aquele lugar, o lugar da promessa. Deus tem promessa para aquele que fica no seu lugar. Foi Deus que prometeu. E Elias, se você ficar lá, o pão não vai faltar, o corpo não vai errar. Mas eu fico pensando numa crise daquela, Antônio Carlos, uma crise. O corvinho pegava o pão,
Outro pegava um pedaço de carne e não comia aquilo, levava para o profeta. O nosso Deus é um Deus do impossível, irmãos. Elias não questionou como é que vai ser. Ele simplesmente acreditou. Glória a Deus. Porque Deus é que está agindo na tua vida. É Deus que trabalha em nossas vidas. É Deus que opera em nossas vidas. É Deus que está atuando aqui nesse lugar. Glória a Deus. O ano de 2026 será ano de surpresa para a tua vida. Porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Fica na tua posição, fica no teu lugar. Que coisa maravilhosa. Quando você chega nesse lugar, você descobre que Deus faz o que Ele promete. Ele não é homem para que minta, Deus promete e faz. Chegava de manhã cedo, lá vinha pãozinho fresco, carne assada. Nós como baiano, não sei se Elias era com gente, mas gosta de uma carne, vamos ser sinceros. E corvo também gosta de carne. Aí imagina o corvo. Eu estou imaginando, conjecturando, vamos comer esse negócio, não pode comer não, Deus não vai entregar para Elias. Se nós comer o negócio ficar preto para o nosso lado, o negócio vai ficar feio, não vamos comer não. Porque ele está obedecendo a ordem de Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Eu me lembro uma vez que eu dirigi uma congregação e nós estávamos numa situação muito difícil. O tesoureiro da igreja era meu chefe. Ele falou, pastor, eu pedi para ele, você não tem dinheiro para colocar gasolina? Não tem. Não tem dinheiro para gasolina, porque nós estamos juntando dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, tudo bem. Mas terminou o culto. Ele chegou mais ou menos o seu calculo. E naquela época foi mais de 10 reais, sabe, pastor? Isso aqui sobrou e o senhor comprava combustível. O tanque estava. Não sei como ele estava dando aquela caravana que eu tinha. Teria que levar os irmãos a um lugar. Eu falei, Jesus, faz um milagre. Pelo menos até o posto. Pelo menos até o posto, para mim não passar vergonha diante desses irmãos. Foi a oração que eu fiz. Mas sabe o que acontece? Eu estava na posição. Eu estava ali, naquele lugar. E quando você está ali, Deus ouve a tua oração. Glória. Não murmurei. Oh, vida, isso é que demorar na mão isso aqui. Ou arrumar outra coisa para fazer. Não foi isso que eu fiz, meu Senhor. Pelo menos até no posto que eu coloco esses 10 reais. Cheguei, encostei a cara no povo. Senhor, graças te dou, porque o Senhor trouxe esse carro até aqui. Aí eu falei, coloca 10 reais de gasolina nesse carro. Aí o camarada disse, quanto 10? E colocou a bomba. Isso aí não funcionou. Aí ele, chacoalhou. Falou, moço, você tem certeza que o senhor quer colocar 10 reais? Eu falei, eu quero. Mas não cabe. O tanque está cheio. A bomba não está funcionando mais. Olha, o tanque está cheio. Aí eu falei, eu vou levantar a bola dele. Chacoalhou o negócio, a gasolina pulou para fora, Siqueira. Esse Deus é o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus sobrenatural. Não precisa congresso, não precisa pregadores famosos. É Ele quem faz, é Ele que cura, é Ele que vai ganhar o Espírito Santo, é Ele que renova. Oh, Ramanoia, se Ele promete, meu irmão, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ora, entenda isso, esse lugar, essa posição que Deus te coloca, aonde você está ali orando, buscando a Deus, esperando em Deus. As pessoas estão dizendo o que vai ser da tua vida. A mulher de Jó não estava na posição. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu vou assim, como a louca fala, você fala. Não vim para o mundo, não voltei, não voltarei. Deus tirou. O que é isso? Ele estava na posição. Aleluia. Na posição certa. Sabe o que acontece? Nessa posição tem provisão de Deus para a tua vida. Escute o que eu vou dizer para vocês. Nessa posição que você fica, Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Glória a Deus. Quem é que acredita nisso? Amém. Glória a Deus. Deus não vai deixar faltar nada. Porque quando você está no lugar, olha, fica lá, porque o corpo vai levar alimento, a viúva vai cuidar de você, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Deus é esse Deus. Aleluia. Passado o tempo, chegou, eu passei uma dificuldade, que nós pagávamos aluguel de um salão,
e estava chegando próximo o dia do aluguel. Eu falei, o dinheiro não tinha. Eu falei com Deus, Senhor, ou o Senhor que falou que era para nós estarmos aqui. Eu preciso das condições financeiras. Abre as portas. E começamos a orar. Eu comecei a orar. E chegou aquele domingo. O dinheiro não chegou. E eu falei para minha esposa, eu vou lá para a igreja falar com Deus. E falei com Deus na segunda também, não. Na terça, o telefone tocava, mas eu não queria atender o telefone. Eu queria que Deus abrisse as portas. E num dado momento eu recebi um impulso e fui lá atender o telefone. Na hora que ninguém atendeu o telefone, era o pastor Leandro. Ele conhece esse irmão. Falou, mas por que você não atende o telefone? Eu falei, eu estou aqui com um negócio sério com Deus. Ele falou, Falou, é o seguinte, domingo eu levantei de manhã e eu vou na igreja. Deus abre as portas. Levantei de manhã e lembrei de você. E eu falei, poxa vida, Deus está falando no meu coração para convidar o Nelson para pregar aqui no nosso congresso. Aí ele continuou tomando café. Deus fala com ele outra vez do meu nome. Eu falei, não tem algo diferente nisso aí. Ele falou, me parou de tomar café, subiu no quarto dele, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer? Ou se você coloque a quantia X na conta dele, que ele tem um compromisso para pagar terça-feira. Se você ficar na posição, Deus se compromete com a tua vida. Aleluia. É isso que Deus faz. Aí o Leandro falou assim, quanto que é? Parece que foi 2.000. Não me lembro o valor. Valor X. Ele falou assim, número da conta, deu o número da conta, daqui a pouco está na sua conta, você pode retirar o dinheiro e pagar o seu compromisso. Eu faço um compromisso com você agora. Durante 3 anos eu vou depositar esse dinheiro na tua conta, tá bom? Eu falei, ótimo, meu querido, que Deus te abençoe. Ele é hoje o vice-presidente do campo de Piranga. O nosso irmão Jadilson o conhece. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o lugar que Deus te coloca é o lugar da providência. Deus cuida de você. Não se preocupe. Não se preocupe. Se você quiser, se você é um homem íntegro, Deus, eu preciso quitar os meus compromissos. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai dar promoção para você no seu trabalho. Se você é um crente fiel ao Senhor, eu preciso mudar de vida. Não é pecado falar isso para Deus. Eu queria um carro melhor, Senhor. Eu queria um carro bacana, um carro assim. Deus é Pai. Nós estamos vindo para o dominical. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Quando você está nessa posição de filho de Deus, você tem ousadia para chegar em Deus e falar com Deus. Amém? Amém. É assim que se fala com Deus. Eu era pastor em Franca, fui passando na frente do Magazine Luiza e olhei o terno na vitrine e falei, oh Deus, eu queria um terno igual esse. Aí eu voltei e vi um sapato desse também, fui embora. Chegou no culto à noite, era um culto de jovens, eu sentado no púlpito, o pastor não estava, eu estava ali representando o pastor, aí uma irmã sentada no coral ou na orquestra, não sei, ficava na direita. Terminou o culto, falou, pastor, eu quero falar com o senhor, eu falei, pode, estou aqui à disposição. É o seguinte, Deus falou comigo, para dar um terno para o senhor. Se você ficar na posição, você não precisa usar subterfúgio nenhum, porque Deus te honra. Aleluia. Você dá um coitadinho, eu sou coitadinho. Tu não é coitadinho, tu é filho de Deus. Aleluia. As promessas de Deus estão na tua vida. Aleluia. Deus cuida de cada um dos detalhes da tua vida. Só fica reclamando para A e para B. Fala com Deus, que Deus fala com o corvo, e o corvo vai trazer o alimento para nós. Aleluia. Aí, mano, eu quero dar um terno para o senhor. Eu passei o do Magazine Luiza, eu achei o terno bonito, vai lá e vê o preço do terno. Ela trabalhava no Banco do Brasil e viu o valor lá e passa e pega o dinheiro. Cheguei no Magazine Luiza, não tinha mais o terno. Aí eu falei com o vendedor, olha, o terno não tem, mas tem o alfaiate e tal, e ele tem esse tecido lá. Desce lá que ele pode fazer o seu terno. Desci, fiz a medida do terno, voltei para a irmã, falei, irmã, já contratei o alfaiate para fazer o terno, vai ser assim, tudo bem, vai lá, pode fazer o terno. Fiz o terno. Chegou no domingo, no culto, estava com o terno. Ela olhou, é isso aí, é bonito, gostou, bom gosto. E o culto não terminava, isso
demorou um pouco para terminar, e tinha um irmão, o Tiago chegou para mim e disse: pastor, tem um irmão que quer falar com o senhor aí fora. Eu falei: pode esperar, porque eu estou resolvendo alguns problemas aqui. Mas eu saí, quando cheguei lá, falei: ô, para que você não gosta de ganhar presente? Por que disse que eu não gosto? É lógico que eu gosto. Abri o porta-malas do carro, pegou uma caixa de sapato, tirou o sapato. Por que você calça? Foi 40, 41, eu que vi, eu estou colocando no meu pé, entendeu? É mais ou menos isso aí. Aí tirou o sapato, Siqueira, era o meu sapato, estava na vitória, lógico. Deus satisfaz os desejos do teu coração. Fica na tua posição. Fica na tua posição. Porque Deus cuida de cada um de nós. Glória a Deus. Deus resolve nossos problemas. Amém. A psicóloga falou para mim: se o senhor vai começar essa quimioterapia, eu falei: vou começar agora. O que é que o senhor quer dizer? Eu falei: uma boa. Mas, como é que o senhor está reagindo? Eu falei: tranquilo. Tranquilo. Então está sério? É sério. Mas por que o senhor está tranquilo? Você fala: senhora, por que eu estou tranquilo? Desta guerra eu não perco, eu só saio ganhando. Ela falou: como assim? Ela sentou no banquinho. Eu falei: se eu não morrer, eu vou continuar fazendo aquilo que eu mais gosto, é pregar o Evangelho. Eu falei: se morrer, eu vou estar no lugar que eu mais quero, que é nos braços de Deus. Aleluia. Nunca mais ela falou comigo: Siqueira, porque você não tem jeito. Irmão, com Jesus você não perde. Se você estiver em Cristo, você não perde, você só ganha. A vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ali, esse lugar, quando você chega ali, você vai ver com a sua própria vida, você vai descobrir que é Deus que promete, é o Deus que provê, é o Deus que cuida. Você vai perceber que a palavra de Deus é verdadeira. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não passa, meu querido. Aleluia. Deus vela para cumprir a sua palavra. Não existe coisa melhor do que viver a vida da fé. Essa vida inconstante: será que eu vou ou não vou? Será que eu posso ou não posso? Será que eu faço ou não faço? Tenho um compromisso com Deus. Se Deus falou comigo para ficar, eu vou ficar. Se não falou nada, vou continuar aqui até me falar. Mas eu não saio da minha posição, porque Deus cuida daquele que está na posição que Ele colocou. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar.